Desajustes posturais no home office, ou seja, na estação de trabalho, onde você trabalha, onde você senta para trabalhar. Vamos falar desse assunto? Bora falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quantas pessoas me procuram, quantas? Com problemas, com dores, e um pequeno ajuste na estação de trabalho já ajuda essa pessoa. Por isso que é importante a gente falar desse assunto, por isso que eu estou dedicando esse tempo aqui para falar desse assunto. Vou fazer uma sequência de vídeos aqui, vai estar tudo aqui nessa playlist, só sobre esse assunto dos desajustes posturais no home office, no trabalho, na estação de trabalho. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana. E ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Bora lá! Vamos falar dessa questão de desajustes posturais. É um assunto que eu busquei muito entender, estudar. Por quê? Porque logo no começo da minha carreira, quando eu voltei de São Paulo para Campinas, fui fazer uma pós-graduação lá em São Paulo, e aí quando eu voltei para Campinas, logo eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa com ginástica laboral. Não sou ergonomista, não quero ser, fiz alguns cursos, mas não é a minha intenção. Mas eu tinha que ter essa visão, até por ser fisioterapeuta, eu tinha que ter essa visão para ajudar as pessoas ali a ter o mínimo de ajuste postural dentro da estação de trabalho. E o que acontece? Não adianta você ficar ali fazendo a ginástica laboral, né? Se a pessoa não está bem posicionada. E outra questão, as empresas às vezes não têm como investir, né? Não tem budget para investir ali numa mudança tão grande, às vezes, de ajustes posturais. Enfim, olha só, eu usei muito esse livro aqui, né? Que é o livro do Hudson, um livro muito conhecido, né? Ergonomia aplicada ao trabalho, mas aqui fala de tudo, né? Que é bem amplo. O meu foco principal é a pessoa trabalhar sentada, né? Cadeira, mesa, computador e como que ela ajusta tudo isso, né? Como é que ela faz tudo isso acontecer? Então, eu vou focar nisso, nessa nossa conversa. Eu não vou focar em máquinas, né? Enfim, não é esse o nosso objetivo. É realmente no home office, pessoa sentada com uma mesa e com um computador, ok? Muito bom. O que acontece, né? Esses desajustes posturais que acontecem no home office, né? Na estação de trabalho, as pessoas têm uma visão com relação a isso, né? E eu quero te dizer uma coisa. Essa situação ela pode ser extremamente desastrosa. As pessoas sentam aqui nesse sofazinho aqui, e procuram como fisioterapeuta, e muitas vezes a pessoa já desenvolveu ali uma lesão, ela já desenvolveu uma alteração postural de tanto ficar naquela postura, de tanto ficar naquela posição. E aí é triste, porque não tem muito mais o que ser feito. Entende? Já teve um desgaste da articulação, e a articulação, quando ela desgasta, ela não tem retorno. Esses tecidos, né, como da articulação, como da cartilagem articular, é pouquíssimo vascularizado. Então, a recuperação desse tecido, ela praticamente não existe. Então, a gente tem que ter um trabalho preventivo, tem que cuidar disso antecipadamente, tem que ter uma visão preventiva para a gente poder ter longevidade no trabalho, enfim. Pode ser muito desastroso, pode ser muito, muito desastroso. Eu vou te contar aqui algumas questões, você vai entender ao longo desse vídeo o que eu estou falando. E as pessoas, elas fazem o seguinte, né? Elas acreditam que é assim mesmo, a cadeira é assim mesmo, a mesa é assim mesmo, o computador é assim mesmo. As pessoas não param para se questionar sobre isso. E aí, elas mantêm trabalhando numa situação que não é a ideal, que não é a posição melhor adequada para elas. E aí, isso vai virando uma bola de neve, e isso vai atrapalhando
a postura da pessoa, e essa postura desajustada, não só na posição que ela está trabalhando, mas depois que ela sai do trabalho, ela mantém uma postura desajustada porque ela ficou naquela posição no trabalho, tudo isso vai levando a um quadro bem complicado. E aí vem dor, vem processo inflamatório, vem desgaste da articulação que eu falei anteriormente. E para quê, né? Se eu posso fazer algo com relação a isso, para que eu vou fazer desse jeito? Tem como fazer melhor. Para que eu vou insistir em manter essa situação desse jeito? Eu vou te fazer um convite, né? Você já está aqui comigo já mais de 5 minutos a gente está conversando. Eu vou te fazer um convite de ir até o final, porque eu vou mostrar na prática alguns ajustes que são importantes. Alguns ajustes não. Eu vou mostrar o ajuste ideal para a posição de trabalho, tá? Então fica comigo até o final para você poder entender o que eu estou falando exatamente. Eu vou mostrar na prática aqui, né? Sentado aqui na minha mesa, na minha cadeira e com o meu computador. Quais são esses ajustes? Então assim, tá, entendi, mas esse ajuste que você colocou aqui eu não consigo fazer, então tá, o que vai ter que ser necessário? Então tudo isso a gente vai aprofundar e entender o que está acontecendo. Eu trabalhei numa empresa, prestei serviço para essa empresa, né, uma multinacional, e era uma empresa com uns 200 colaboradores, mais ou menos. E o que eu propus, né, para eles lá durante o trabalho ali, né? Que a ginástica laboral não se limitasse só à ginástica laboral, que a gente pudesse olhar as mesas e as cadeiras, né, as estações de trabalho de cada pessoa que estivesse ali dentro, para entender o que está acontecendo, para poder aprofundar essa questão. Vou repetir o que eu falei no começo. Não adianta eu ficar lá alongando, enfim, fazendo todos os alongamentos e a pessoa está sentada numa posição inadequada. Eu estou querendo enxugar gelo, não vou conseguir. Então é importante eu ter minimamente ali as questões ergonômicas ajustadas. É ergonômicas que fala, tá? Tem gente que fala ergométricas. Ergométrica é outra coisa. É a bicicleta ergométrica, né? Que pode ser ergonômica ou não. Então, as questões ergonômicas. E aí, você vai observando ali, né, detalhes que você fala assim, gente, precisa de um profissional aqui olhando isso. Porque a pessoa, ela é leiga, né? Ela não é a praia dela, não é a expertise dela. Então, ela está ali achando até que está fazendo certo e não está. Né? Por exemplo, aquele ajuste de pé que muitas vezes é colocado inadequadamente. Então, tem um investimento, tem um gasto para fazer isso e não tem o resultado que quer. Uma outra empresa que eu também prestei serviço por muitos anos com ginástica laboral, e eu também falei lá no RH se a gente podia olhar, né, os postos de trabalho, né, e minimamente olhar se tinha alguma questão para ser ajustada. E ali tinha muito a ser ajustado nessa outra empresa, tinha muito a ser ajustado. E eles não tinham o investimento necessário para fazer isso, que ia ser um valor bem elevado. Então a gente pensamos, né, e propusemos para eles algumas alternativas para ajustar, para não ficar daquele jeito que estava, porque daquele jeito que estava, com certeza ia começar a ter problema. E aí afastamento, né, tendinite, dor na cervical, dor no ombro, trapezalgia, né, que é esse músculo aqui, ó, que fica aqui entre o pescoço e o ombro, né, tem um músculo aqui, ó, né, esse músculo aqui, ó, que fica entre o pescoço e o ombro, né, é o trapézio. Se você colocar no Google músculo trapézio, você vai ver. Ele é pequenininho aqui na frente, né, mas lá atrás ele é grande, ele pega na cabeça, vem aqui no ombro, depois ele desce lá nas costas. Ele tem um desenho assim, né, ó, pescoço, ombro e lá embaixo nas costas, lá no final da torácica, né? Um pouquinho antes da lombar, ele vai até lá, né? Então, precisava fazer esses ajustes, era necessário ter esse cuidado com eles. E aí a gente fez toda uma mudança lá que eu vou contar para você mais para frente.
Eu atendi uma pessoa esses tempos atrás aqui, uma pessoa incrível assim profissionalmente, uma ascensão profissional incrível, só que muita dor na lombar, muita dor na lombar. Ah, mas tem a questão emocional. Tem a questão emocional. Não vamos entrar nela aqui hoje, porque não é o propósito entrar nela aqui hoje. Tem a questão emocional? Tem a questão emocional. Mas eu, como fisioterapeuta, eu tenho que atender tudo, né? Eu trabalho assim, né? Quando uma pessoa senta aqui para ser atendida por mim, a visão que eu tenho é mente, corpo e espírito. Tem que ter cuidado dessas três... mas e se a pessoa não acredita em Deus? Não estou falando de Deus, estou falando de espírito. O espírito da pessoa, né? Que tem que ter... tem que estar elevado, tem que entender que tem algo maior do que a gente, né? É óbvio que tem algo maior do que a gente, né? Então, tudo isso, não vou aprofundar aqui porque não é o objetivo. Mas enfim, mente, corpo e espírito. Tirando a mente e o espírito, não tirando de vez, tirando para a gente poder focar na questão do corpo, ela veio, eu fiz a avaliação nela, entendi tudo que estava acontecendo e essa dor persistente. E aí eu vou falar algo muito importante aqui agora, muito, muito importante. A pessoa, quando ela sentou, tem 40% a mais de carga na coluna. Então imagina que se eu peso 70 quilos e da cintura para cima eu tenho 35 quilos, quando eu sento com meus 35 quilos em cima da minha lombar, mais 40% desses 35 quilos. Então, o que é importante entender? Se eu estou sentado, eu estou com 40% a mais de carga na coluna. Imagina se eu sentar errado. E aí, o que acontecia? Ela passava horas sentada em reunião, principalmente quando começou a questão do home office por causa da pandemia. E aí, eu fiz uma sugestão para ela. Falei, olha, você vai ter que fazer um revezamento entre a posição sentada e a posição em pé. Por quê? Só sentado o dia inteiro não tem lombar que aguenta. Além do que? Circulação, porque fica ali com a perna parada para baixo, né? Então, enfim, tem que fazer um ajuste. E aí a gente fez uma proposta ali que de tempos em tempos ela mudaria para ter uma mesa para trabalhar sentada e uma mesa para trabalhar em pé. Ah, Eduardo, mas nossa, investimento, não sei o quê. Então, a sua saúde, quanto vale a sua saúde? E uma pessoa de alta performance tem que ter uma posição de trabalho boa para ter alta performance, para manter alta performance, para ter cada vez mais alta performance e diminuir o risco. Então, foi a proposta que eu fiz para ela, deu mega certo. Ela percebeu claramente, logo no começo, a mudança dos sintomas que ela estava sentindo. Então, olha só que sacada bacana. Um amigão meu, cara, eu chamo ele de mestre, porque ele me ajudou muito a entender várias questões ligadas ao marketing digital e a gente acabou criando um vínculo de amizade. E ele veio um tempo atrás aqui com muita dor no pescoço, que refletia até um pouco na cabeça, aqui, né, no alto da cabeça, assim, sabe? E eu falei, cara, vem aqui, né? Ele não é de Campinas. Eu falei, vem aqui, a gente vai dar uma olhada e eu vou falar pra você a minha opinião, o que eu acho que você tem que fazer, que eu acho não, que eu tenho certeza que você tem que fazer. E ele veio, eu fiz uma avaliação postural nele, e aí ele tinha uma postura muito assim, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó, muito assim, ó, sabe? Cabeça pra frente, assim, ó, um pouquinho corcunda, né? E quando a gente põe a cabeça pra frente, né, eu tô aqui com a cabeça pra frente, eu aumento o braço de alavanca, né? Eu crio uma alavanca em cima da cervical, e a cervical sofre com isso, ela tem que fazer muita força para sustentar o peso da cabeça. Óbvio que vai dar dor na cervical, óbvio que vai dar dor na cabeça, porque a musculatura da cervical está conectada à cabeça e aqui na cabeça eu tenho um tecido conjuntivo, né? Um tecido conjuntivo onde essa musculatura insere. E aí essa musculatura puxa esse tecido, né? É um tecido que está aqui em cima da minha cabeça. Ela puxa esse tecido, traciona esse tecido. Vai dar dor de cabeça também. E aí o que eu fiz? Passei alguns exercícios para ele posturais, mas eu falei assim, cara, eu preciso de uma foto sua distraído, sentado, trabalhando, para eu entender como é que está a sua posição para trabalhar. Ele trabalha muito no computador. E aí tinha bastante desajuste ali na posição dele sentado para trabalhar. Vamos trabalhar esse desajuste, vamos ajustar o que tem que ser ajustado, e aí, a partir disso, a gente foi criando uma situação ali para ficar tudo ok e ele melhorar. Hoje, ele está bacana. Inclusive, ele relatava dor
quando ele fazia atividade física, algumas atividades físicas que ele fazia, ele relatava dor aqui no pescoço, um pouco na cabeça. E agora ele está zerado. E estou contando isso para você entender que, né, tem como fazer, tem um profissional, um especialista que vai entender desse assunto, que vai poder te acompanhar e te ajudar. E uma pessoa, isso bem lá no começo, quando eu comecei, né? Eu comecei a atender essa pessoa e ela não melhorava. Eu falei assim, você trabalha em casa, né? Trabalho. Eu queria ir lá na sua casa ver a sua mesa de trabalho, né? Sua estação de trabalho ali. Falando, tudo bem, vamos lá, vamos combinar. Aí um dia a gente combinou, eu fui até a casa dela, vi ali a estação de trabalho dela, caos. Daí não tem como melhorar, entendeu? Você pode procurar o melhor fisioterapeuta do mundo, ele não vai conseguir resolver o seu problema, porque você mantém o que está gerando o processo inflamatório, o que está gerando a dor, né? Tem algo perpetuando o processo inflamatório e a dor, que é a postura inadequada, o desajuste postural na posição de trabalho. Eu acredito muito nisso, né? Muito. Eu já saí com uma cliente minha de carro para ver a posição que ela ficava para dirigir. Tem um cliente meu e eu lembro que ele me ligou assim meio bravo, né? Ah, já descobri o que está me dando essa dor no ombro. Os exercícios que você me dá aí na academia. Falei, caramba, porque eu estou viajando aqui, né? Ele é consultor de empresa, eu estou viajando aqui no Nordeste e faz uma semana e eu estou sem dor. Pô, beleza, quando você voltar a gente revê os exercícios, vamos repensar, tudo bem. E ele voltou, mas ele não voltou a treinar. Ele ficou uma semana, porque como ele ficou fora, né? Ele voltou e ficou uma semana ajustando a empresa dele aqui em Campinas. E aí ele me ligou e falou assim, eu já descobri, viu? Não tem nada aí nos exercícios que você passa aí pra mim de musculação, né? Que a gente tem uma sala de musculação, né? Eu tô na VIP, a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou tá passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente, de repente até fazer uma aula experimental. Então, aqui é a minha sala, né, onde eu atendo os clientes de fisioterapia, mas aqui embaixo tem uma sala de musculação. E ele fazia musculação com a gente. E aí ele falou assim, eu já descobri, é a posição minha para dirigir. Olha só. Que eu fico apoiado, né, eu apoio aqui no braço que tem na porta, eu fico apoiado aqui dirigindo. E isso que está me gerando dor no ombro. Então, é assim, essas posturas que a gente mantém para trabalho, para dirigir, para ler, para assistir filme, tem que ser observada, porque muitas vezes é ali que o problema está acontecendo. Lupa, radar ligado para entender isso. Mas os móveis, eles são assim mesmo. É assim mesmo. Se você olhar os móveis por aí, eles são assim. Não são não. Quero te dizer que tem móveis adequados para o trabalho. Móveis muito mais ergonômicos. A questão é a gente achar. Talvez eles sejam um pouco mais caros, né? Tem um valor mais alto, mas eles entregam um valor mais alto também, que é a nossa saúde. O cuidado com a nossa saúde. Quanto vale o cuidado com a nossa saúde? Por quê? Eu estou ali sentado num móvel que foi super baratinho. Me deu, nossa, super barato, bacana, né? Ter comprado esse móvel. Mas está me causando um problema, está me causando dor, está me causando desconforto, vai me causar um processo inflamatório. E aí, vale a pena isso? Eu tenho que fazer essa conta na minha cabeça. Então, realmente, tem alguns móveis que eles são diferenciados, que eles são preparados para atender as necessidades de sentar e ficar ali trabalhando por algumas horas. Eu tenho que procurar. Eu tenho que entender, eu tenho que ter, de repente, até um profissional que me ajude com relação a isso. A gente se adapta ao mobiliário. Não. Não. Você não adapta a pessoa ao mobiliário, você adapta o mobiliário à pessoa. Você tem que fazer os ajustes nos mobiliários para ajustar com aquela pessoa. A pessoa não pode se ajustar ao mobiliário. Por quê? Porque senão esse ajuste é a custas da postura. Como é que eu ajusto para trabalhar aqui nessa posição que não está nesse móvel que não está muito bom? Vai ser às custas da minha postura. Eu vou ter que mudar minha postura, eu vou ter que fazer uma postura inadequada para poder me ajustar a esse móvel. E aí é que está o grande problema. Quando a gente faz essas mudanças de postura, normalmente, imagina uma articulação, né? Tem uma articulação aqui. Normalmente o que acontece? A gente muda a posição e aí eu comprimo mais uma parte da articulação. Eu gero uma compressão maior aqui, isso gera
um atrito e um desgaste. Então, não é assim. Não é assim. Eu preciso realmente entender que é o mobiliário que eu vou ajustando para encaixar com a pessoa. Eu vou mostrar aqui alguns ajustes fundamentais para serem feitos, um passo a passo, né, do que tem que ser feito para ajustar o mobiliário, o mínimo, né, o básico. Todo mundo tem essas questões aí ergonômicas, né? Em vários lugares que eu vou eu vejo isso. Eu vou falar para você, Eduardo, vários lugares que eu vou eu vejo isso. Então, por exemplo, eu vou num lugar e eu vejo a pessoa trabalhando em pé com o monitor lá embaixo, ou a pessoa sentada aqui com o monitor em cima do balcão. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Vai ter problema. Não tem como não ter problema, né? A pessoa está o tempo inteiro olhando para baixo, a pessoa está o tempo inteiro olhando para cima para olhar para o monitor, né? Ou olhando de lado. Não tem como. Eu atendi uma pessoa uma vez e essa pessoa, ela trabalhava com 3 monitores ao mesmo tempo. É uma pessoa que não é brasileira. Eu não lembro exatamente o trabalho dela, mas é um trabalho ligado a plano de saúde, alguma coisa assim. Ela tinha um monitor central e um monitor de um lado e um monitor do outro, e ela tinha que trabalhar com esses 3 monitores ao mesmo tempo. E aí, você está aqui, você vira a cabeça para um lado aqui, fica trabalhando aqui do lado, aí você vira a cabeça para o outro, fica trabalhando aqui do outro, né? Imagina. E ela chegou aqui bem ruim. Ela tinha uma dor de cabeça que já tinha mais de ano aquela dor de cabeça. Imagina. Então, não tem como, né? Como é que essa cervical vai estar ok, com saúde, se eu trabalho com ela rodada e ela não foi feita para trabalhar rodada, tá? E aí eu fiz ali algumas mudanças, né? Fiz algumas sugestões, as minhas recomendações de mudança, para ela ter um ajuste mínimo dentro dessa situação que não é ideal. O ideal é você trabalhar com um monitor na sua frente, né? Mas enfim, por isso que muitas vezes as pessoas falam, todo mundo tem essas questões ergonômicas. Não é, né? Algumas condições que não tem muito o que fazer. No caso dela, só se ela mudasse a forma dela trabalhar, que ela não queria e nem podia, na verdade, mudar a forma dela trabalhar. Bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar e quando eu encontrar, eu comprar móveis que são adequados, isso com a orientação de um especialista, mas não é isso que as pessoas fazem. As pessoas, elas vão por conta própria, olham o móvel, falam, esse móvel aí eu acho que está ok. E outra coisa, é visto muito a parte estética do móvel, né? Se ele é bonito, se é um móvel bonito, é um móvel bonito, né? Vai ficar legal lá. Com certeza ele é bonito, ele vai me ajudar, ele vai ser bom para mim. Só que esse móvel ele é bonito, mas ele não é funcional. Ele não é funcional. E aí eu vou ter problema? Então, ou eu vou com alguém que me ajuda, ou eu vou numa loja que já é especializada, que tem uma pessoa para me orientar, que tem uma pessoa que entende do assunto dessa parte de ergonomia, porque senão eu vou gastar uma grana e não vai ficar bom. Isso é complicado, eu já vi isso acontecer várias vezes. O cara comprar mesa, comprar cadeira, tá? E aí quando você vai ver, não é nada daquilo. Então, gastou uma grana à toa, de bobeira. Não precisava gastar aquela grana. Eduardo, mas e aí? Como é que eu faço? Como eu falei, você vai ter um especialista que vai te ajudar com relação a isso, ou você vai numa loja que já seja especializada, que tenha essa pegada ergonômica para ajustar o necessário. Leva um layout do lugar que você vai trabalhar, da posição que você vai ficar, enfim, para a pessoa poder realmente te ajudar com relação a isso, se eles têm essa pegada. Se eles não têm essa pegada, não adianta. Você vai falar e a pessoa não vai entender o que você está falando. Então tá, Eduardo. O que é necessário? O que eu preciso de fato? Precisa avaliar a sua estação de trabalho. Como é que está a minha estação de trabalho hoje? Então, primeiro ponto. É desktop que eu trabalho ou é notebook? São duas situações bem distintas. Trabalho com notebook ou trabalho com desktop? Muitas pessoas trabalham com desktop. Mas também tem pessoas que trabalham com notebook.
E aí, com o notebook, tem alguns erros que são os erros mais comuns que acontecem. E a gente vai falar sobre isso. Agora, tá, eu vou lá e vou avaliar essa estação de trabalho. Depois que eu avaliei a estação de trabalho, eu preciso entender o quê? O que precisa ser ajustado? Mas, Eduardo, eu não sei avaliar a estação de trabalho. Eu vou ensinar. Calma. Eu vou ensinar. Aguenta aí. Então, eu vou avaliar a estação de trabalho, vou ver como é que está a estação de trabalho. Está adequada? Não está adequada? Se não está adequado, o que precisa ser adequado? O que precisa ser ajustado? Porque eu entendendo o que precisa ser ajustado, eu já vou e resolvo. Agora, quando eu fico imaginando, aquela mesa que não sei o que, eu não estou baseado em fato, eu estou baseado em achismo, aí é complicado. Aí, inclusive, eu vou procurar uma outra mesa que não vai me atender. Então, eu preciso ter realmente ali algo pautado em conhecimento, em ter certeza do que precisa ser feito, do que é necessário para ficar tudo ok. Então, vamos lá, os pontos, né? Então, cadeira, estou numa cadeira aqui, mesa, e aí o computador, desktop ou notebook. Qual vai ser? E aí, em cima disso, eu vou tomar as devidas medidas. Ok? Muito bom. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar uma afastadinha na câmera aqui agora para ela poder pegar melhor a mesa e eu poder mostrar para vocês esse passo a passo de como é que faz, né? E aí, o que eu vou falar? O que eu peço para você? Pega um papel, uma caneta para você anotar esse passo a passo. Siga esse passo a passo. E aí, assim, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir organizar a ergonomia do seu ambiente de trabalho aí. Não inventa, tá? Faz exatamente da forma que eu estou mostrando, tá? Que aí você vai entender. Eu vou mostrar em mim aqui, né? Com a cadeira, com a mesa e com o notebook que eu estou aqui em cima da mesa agora. Eduardo, mas você vai mostrar no notebook, eu tenho desktop. Eu vou explicar. Se eu vou explicar, você vai entender, porque na verdade com o desktop, teoricamente, é mais fácil do que com o notebook, tá? Então, bora mudar essa câmera um pouquinho mais para trás para você ter a visão da mesa aqui. Bora! Bora lá então para esse passo a passo aqui para a gente entender como que a gente organiza essa mesa para a gente poder trabalhar com efetividade. Primeiro ponto a ser ajustado é a cadeira. Eu preciso ajustar a cadeira para eu conseguir trabalhar com o pé no chão, subindo e descendo a cadeira, ok? Mas, o que é importante? Eu tenho que estar com o pé no chão, apoiado, né, com o pé no chão, com a planta inteira no pé, do pé no chão. Se a cadeira estiver um pouquinho elevada, não vou conseguir apoiar 100%, vai ficar mais a ponta do pé apoiado. Se a cadeira estiver um pouco baixa para mim, eu vou sentar e minha perna vai ficar um pouco elevada, né? A parte de trás da minha coxa não vai encostar no assento da cadeira. Tudo isso tem que ser observado. Esse é o primeiro ponto a ser ajustado. E como que eu vou ajustar, né? Como que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou fazer esse ajuste de tal forma que eu estou sentado aqui, ó, e eu consigo apoiar meu braço, tá? Eu consigo apoiar meu braço aqui na mesa e meu cotovelo fica em 90 graus aqui, ó. Não fica assim, ó. Ou seja, se a cadeira estiver muito baixa, ele vai ficar assim. Se a cadeira estiver muito alta, eu vou ficar assim, ó. Concorda? Então, esse é um ajuste importante, porque se eu ficar assim, né, se a cadeira estiver muito baixa, eu vou ficar assim, eu vou tensionar aqui essa região do trapézio e da cervical. Se a cadeira estiver muito alta e eu estiver assim, eu também vou tensionar, porque o meu braço vai ficar pendurado, né, vai ficar apoiado pela ponta aqui. Então, esse é o primeiro ajuste que tem que ser feito da cadeira com a mesa e aí entender o que eu falei anteriormente. Fiz o ajuste, a cadeira ficou alta, eu fiquei mais na ponta do pé. A cadeira ficou muito baixa, eu fiquei mais com a parte de trás da minha coxa, não fica apoiado no assento da cadeira. Preciso visualizar tudo isso. Tá, a cadeira está alta, eu vou ter que botar um apoio de pé, mas só coloco o apoio de pé se a cadeira ficou alta. Não tem necessidade de colocar apoio de pé se a cadeira não ficou alta.
E eu vejo direto isso acontecer, porque assim, eu trabalhava uma pessoa aqui que era um pouco mais baixinha, né? Tinha uma estatura menor e ela precisava do apoio de pé. Aí a pessoa saiu, né, dessa área, foi desligada da empresa, ou saiu, foi para uma outra área, vem uma outra pessoa aqui que não precisa do apoio de pé, mas como o apoio de pé está lá, ela continua usando. Aí uma outra pessoa de uma outra área que precisa do apoio de pé, que não tem porque tem uma pessoa aqui usando que não tem necessidade. E não tem necessidade. Quando eu coloco o apoio de pé sem necessidade, né, eu levanto o meu joelho, a tendência é do meu tronco vir para trás. Percebe que tem um desajuste postural já, só de usar o apoio de pé sem necessidade? Tá bom, então ajustei a mesa com relação à cadeira, para eu ficar trabalhando aqui, ó, com o cotovelo 90 graus, sem ficar assim, sem ficar assim. Ou seja, a mesa, ela tem que estar na altura do meu cotovelo, ó. A mesa tem que estar na altura do meu cotovelo, para eu trabalhar numa posição bacana. Esse é o resumo. A mesa tem que estar na altura do meu cotovelo. Como é que eu ajusto isso? Subindo ou descendo a cadeira. Subiu ou desci a cadeira, como é que ficou o meu pé? Ficou na ponta ou ficou o joelho ficou elevado? E aí eu vou fazer uns ajustes necessários para isso. Eduardo, e se o joelho ficar elevado? Eu vou ter que fazer um ajuste com relação à mesa. Se a pessoa é muito alta e essa mesa é muito baixa. Ok? Muito bom. Fiz esses ajustes iniciais, tá? Isso não importa se é notebook ou se é desktop, tá? Porque eu estou ajustando a cadeira com a mesa. Beleza, fiz esses ajustes iniciais. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar o computador. Se é notebook, como está o meu aqui agora, qual que é a tendência da pessoa? Trabalhar dessa forma que eu estou trabalhando aqui. E aí, ó, o meu olho está nessa altura e a linha do monitor está nessa altura aqui, ó. Olha a diferença que tem da linha do meu olho para a linha do monitor. Qual é a tendência com o tempo trabalhando aqui? Ou eu faço isso, olha a minha postura ali, ó. Ou eu faço isso para poder ficar alinhado com a linha do monitor, ou eu faço isso, ó. Eu escorrego na cadeira, né? Eu dou aquela escorregada básica na cadeira para eu ficar alinhado com a linha do monitor. Isso aqui, para a coluna, é péssimo, né? Porque quando eu estou sentado assim, a minha coluna, ela não fica reta, né? Ela não fica assim, ó, retinha, ela fica assim, ó. Concorda comigo? E quando a minha coluna fica desse jeito, o que acontece? Eu causo uma abertura posterior. Ó, eu tô aqui, imagina, uma vértebra em cima da outra. Quando eu sento assim, quase deito, né? Eu faço isso, ó, eu causo uma abertura posterior. Tem uma tendência do disco escorregar para trás aqui, ó. Certo? Tem uma tendência do disco escorregar para trás, causando uma hernia de disco. E essa postura sentado desse jeito, eu vou desarmando a musculatura profunda da coluna, eu vou desativando a musculatura profunda da coluna. Então o que eu preciso? Eu preciso me ajustar aqui e colocar essa tela na altura dos meus olhos. Como é que eu coloco essa tela na altura dos meus olhos? Vou colocar alguns livros aqui, né? E aí eu coloco alguns livros, como é que eu vou digitar aqui nesse teclado? Não tem como. Certo? Então eu preciso ter um teclado à parte. Eu preciso ter um teclado à parte para eu poder digitar, se eu for colocar em cima de livro, tá? Uma opção muito bacana e o custo é bem barato, né? É eu trabalhar aqui, ó. Eu trabalhar aqui, ó, com apoio para notebook. Olha isso aqui, ó. Que simples que é, né? E eu vou guardar de novo, né? Vou botar na posição de guardar de novo. Olha isso. Peraí. Olha isso. Ocupa espaço nada, né? Ó. O espaço porque é bem fino, né? Ele é grande assim, mas assim ele é pequenininho. Então eu coloco dentro da mochila do notebook. E aí quando eu vou armar, eu giro, eu faço o giro e coloco ele na posição, ó. Tá, ó. Aí eu colocando ele na posição, aí muda, né? Então, ó, coloquei ele na posição aqui, tá? E aí eu vou encaixar o notebook aqui, ó. Eu encaixo o notebook aqui. E aí, o meu, né? Automaticamente ele já está na altura dos meus olhos, ó. A linha do monitor já está na altura dos meus olhos para poder trabalhar. Mas e ainda assim eu vou ter que trabalhar assim, né? E aí pro punho não é legal. Então o que eu preciso? Eu preciso de um teclado à parte, que pode ser com fio ou pode ser sem fio. Ok, e eu vou precisar de um mouse também, porque não tem como ficar mexendo no mousepad aqui do notebook. Eu vou precisar de um mouse à parte. Muito bom. Aí o mouse, vamos lá, o mouse, eu particularmente gosto desse tipo de mouse aqui, ó. Tá, ó. É um mouse ergonômico. Não é aquele mouse que a gente trabalha assim. Esse mouse a gente trabalha assim. Então, ó, olha como que eu pego nele, ó. Olha como que eu pego nele para trabalhar, ó. Eu pego assim, ó.
Ó, a luz dele está aqui embaixo, ó. Então eu trabalho com ele assim, ó. E essa posição, para o nosso cotovelo é muito melhor do que essa daqui, ó. No antebraço a gente tem dois ossos, a una e o rádio. Quando eu faço isso, né, ó, o normal, o rádio está aqui, ó, e a una está aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, eu cruzo o rádio em cima da una e eu tensiono alguns tecidos, desnecessariamente. Melhor é trabalhar aqui, ó. Ah, Eduardo, mas olha só, vou gastar o dinheiro com esse suporte de notebook, vou gastar dinheiro com mouse, vou gastar dinheiro talvez com uma cadeira, talvez com uma mesa melhor. Sim. Quanto vale a sua saúde? E, por exemplo, essa mesa aqui, ela não é a mais adequada, porque eu não trabalho nessa mesa, né? Eu atendo os clientes nessa mesa, estou aqui gravando vídeo e tal, mas eu não fico trabalhando aqui no computador. Por quê? Essa mesa aqui, ela é com ponta viva, ela é com quina, né? Ela tem uma quina aqui, ó. Ó, 90 graus. O ideal é ter uma borda arredondada para não ferir essa região do antebraço que fica apoiada aqui. Por quê? Eu fico apoiado aqui mexendo com o meu dedo. Então os tendões aqui no antebraço, os tendões ficam se movimentando. E se movimentando em cima dessa quina viva aqui. Não é legal. Então olha só, repetindo. Ajustei a cadeira com relação à mesa. Vi se o pé ficou apoiado ou não. Ok. Ajustei a tela na altura dos meus olhos. Mouse, de preferência um mouse ergonômico. Se colocar no Google lá, mouse ergonômico, você vai encontrar, tá? Trabalha com a mão nessa posição, certo? E aí tá. E essa distância, Eduardo, como é que é? É a distância de uma mão, ó. Para facilitar a vida, né? É a distância de uma mão. Entre 50 e 60 centímetros mais ou menos. Pronto. Estou na posição para trabalhar aqui agora. No meu caso, só precisava ter um teclado à parte. E não tenho porque eu não trabalho aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar aqui dentro da mesa, aí esse monitor tem que ir um pouquinho mais para trás, mas tem coisa aqui atrás, né? Ele não vai tanto. Então, ó, eu posso trabalhar aqui dentro da mesa, com o meu braço apoiado na mesa mesmo, ou eu trabalho fora, subo o braço da cadeira aqui, ó, e aí eu apoio no braço da cadeira e aí eu vou trabalhar aqui em cima do teclado com o braço apoiado no braço da cadeira. Percebe? Entendeu todos esses ajustes? No começo da pandemia, a gente criou um produto que chama Treinamento VIP em Casa, para os nossos alunos, aqui da VIP, para eles não ficarem em casa sem fazer nada. E ficou tão bacana, a gente gostou tanto do resultado, que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Lá dentro desse nosso treinamento, tem também esses ajustes posturais, naturalmente, falando de uma forma muito mais aprofundada, muito mais específica. Se você tiver interesse, você vai lá no link da bio, da VIP, tem o nome lá, VIP Clínica, embaixo tem uma descrição que a gente chama de bio, embaixo tem um link. Você clica nesse link e vai abrir o Linktree. O Linktree tem um botãozinho lá, treinamento VIP em casa, você vai para o Hotmart, uma plataforma extremamente segura, ela tem todas as informações necessárias que você precisa para adquirir o treinamento VIP em casa e vir fazer parte desse grupo seleto que faz atividade física comigo. Não é um produto, né, para ergonomia. Mas eu falo de ergonomia porque não adianta a pessoa fazer atividade física, fazer alongamento, cuidar da postura e sentar errado. Por isso que a gente colocou essa aula lá dentro. Mas é um produto para atividade física. Tem circuitos de treinamento com 3 níveis. Leve, moderado e intenso, para a pessoa poder fazer em casa, eu orientando e eu fazendo junto. Eu faço junto o treino. Eu fico imaginando botando isso na televisão e a gente treinando juntos, que bacana. Então tá aí, é o convite. Quem quiser, quem tiver interesse, R$16,16 por mês. Menos que um cachorro quente. Ah, Eduardo, eu não posso. Não. Ok, só tô dando uma sugestão que de repente cabe e aí a gente faz isso juntos. Olha só, espero que eu tenha mexido com você, criado aí aquela pulguinha atrás da orelha para realmente falar, cara, eu preciso fazer uns ajustes aqui para eu ter uma postura adequada, para ter uma postura melhor para trabalhar, para não trabalhar nessa postura ruim e acabar danificando a minha coluna, meu ombro, o meu cotovelo, o meu punho, enfim. Tem que cuidar disso, é importantíssimo. Por isso tem uma sequência de outros vídeos aqui falando desse assunto, tá bom? Presta atenção como é que está a sua ergonomia, segue esse passo a passo que eu dei aqui e vamos ter um home office, né? Uma estação de trabalho, uma área de trabalho ajustada para a sua postura. Vem comigo, fica a dica. Valeu!